Sejam bem-vindos a mais uma aula de modelagem de sistemas. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre caso de uso, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre os diagramas de caso de uso. Então, a gente já aprendeu o que é um caso de uso, para que ele serve, a gente já teve uma palhinha de quais são as coisas que a gente vai encontrar em um caso de uso, certo? Atores e coisas do tipo, e agora já vai definir realmente os diagramas de caso de uso. Então, em primeiro lugar, vamos tentar entender que os diagramas de caso de uso são definições da UML. Como a gente já viu, a gente pode dividir o caso de uso numa notação textual e numa notação que são desenhos, né? Então, esses desenhos, esses diagramas, na verdade, são definidos pela UML. Então, vamos lá. O que os diagramas de caso de uso vão ilustrar? Eles vão ilustrar, em primeiro momento, como os elementos do diagrama interagem entre si ou com os elementos externos ao sistema. Isso a gente já viu o nome, né? A gente chamou isso de ator. Então, lembrando rapidamente, um ator é qualquer elemento externo ao sistema que realize uma ação e aguarde uma reação do sistema naquele caso de uso. E aí a gente falou que os atores podem ser pessoas ou até outras coisas, como computadores, e a gente também dividiu os atores em primários e secundários. Então, rapidamente, um ator é o elemento externo responsável por uma ou várias ações que vai realizar um objetivo de acordo com o caso de uso. O caso de uso é feito para realizar o objetivo que está em seu nome para o ator primário. O ator secundário são os atores que vão interagir com o caso de uso para que o ator primário alcance o seu objetivo. Então vamos lá. A gente vai representar graficamente nos casos de uso os atores, né, como os bonequinhos que a gente já viu, e os casos de uso. E aí agora a gente vai falar sobre coisas mais interessantes, como como representar a interação entre os elementos de um caso de uso, né? Então, a gente vai falar rapidamente agora e depois entrar em detalhe, tentar entender melhor alguns relacionamentos. Só que agora a gente vai entender um pouquinho da representação. Hoje a gente vai falar sobre a interação ator, caso de uso, ator-ator e caso de uso, caso de uso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como a gente já sabe, um caso de uso é representado pelo nome do objetivo que o ator tem que contemplar. Então, a gente sempre sugere que quando você for anotar no diagrama o caso de uso, você pegue lá, né, a frasezinha, o conjunto de palavras que representam o caso de uso e tentem escrever lá no famoso camel case, que a gente aprende lá na programação orientada a objeto, que são as corcovas do camelo, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A UML define um caso de uso como uma elipse, em que o nome pode estar dentro ou em cima dela, tá bom? Como um bom padrão, a gente coloca o nome do caso de uso utilizando o camel case, aonde a gente geralmente suprime, né, de, a, preposições, artigos e coisas do gênero. Então, nesse caso, a gente tem um caso de uso aí, né, essa elipsezinha aqui, em que ele representa o efetuar compra, né? O objetivo do ator comprar algo no sistema. E aí a gente tem os relacionamentos entre os elementos da UML para o diagrama de caso de uso. Um diagrama de caso de uso pode ter um relacionamento entre um ator e um caso de uso, como a gente está vendo ali, né? Então aqui, ó, isso está dizendo que o cliente se relaciona com esse caso de uso. Observa aqui, ó, o usuário se relaciona com reservar livro, o acervo se relaciona com manter exemplar, o bibliotecário se relaciona com registrar empréstimo. Então, observa que o papel do ator está bem definido para cada caso de uso, onde o bibliotecário consegue fazer ou consegue realizar dois objetivos no sistema: registrar empréstimo e registrar evolução. Então, essa linhazinha horizontal representa, né, o ato de que um cliente realiza aquele caso de uso. E aí, além desses elementos e dos outros que eu vou falar entre ator, caso de uso,
gente também pode querer representar a fronteira. O que significa uma fronteira? Eu estou delimitando o escopo do sistema. É como se eu falasse que o meu sistema, em que eu vou contemplar a minha modelagem, ele está dentro dessa caixinha aqui. Mas por que eu vou fazer isso? Porque pode ser que tenham funcionalidades que não é você que vai desenvolver, certo? Pode ser que tenham funcionalidades que já estejam prontas. Pode ser que tenham funcionalidades que foram terceirizadas ou quarteirizadas. Pode ser que alguém vai fazer uma parte e você vai fazer a outra parte. Então, isso daqui é bem bacana quando você quer delimitar que aqui dentro está todos os requisitos funcionais representados como os casos de uso que o seu sistema vai contemplar. Olha um exemplo maior aqui, né? Um sistema de controle acadêmico. Então, tenho vários atores, né? Aonde dois atores interagem com dois casos de uso ao mesmo tempo. Estão vendo aqui, ó? Um aluno realiza inscrição e o sistema de faturamento também participa do realizar inscrição. Se eu fosse chutar sem olhar o texto do caso de uso, eu chutaria que o aluno é o ator primário e o sistema de faturamento é o ator secundário, né? Então, o que significa isso? Significa que o caso de uso só termina no momento em que os dois atores terminarem as suas iterações. Literalmente, ele vai ficar esperando o aluno realizar seus passos e o sistema de faturamento também realizar seus passos. A mesma coisa acontece aqui com o cancelar inscrição. E aí, olhando bem rapidamente, né, vamos destacar aqui, por exemplo, ó, o manter aluno, que é um caso de uso que está sendo realizado pelo DRE, né, os funcionários do departamento de registro que realizam o manter aluno, né, o manter disciplina também. E aí vai, né? A gente tem um ator coordenador que abre turma, fecha turma, o professor que faz o quê? Pega o diário de classe, lança avaliação, e aí vai, né? Então, a gente começa já a representar apenas com esses elementos, em primeiro lugar, qual é o escopo do meu sistema, né? O que a gente pode fazer, quem pode fazer. A gente já consegue ter uma visão geral do sistema, das coisas que a gente precisa contemplar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os outros tipos de relacionamento. Então vamos lá. Existem 3 tipos de relacionamento, além do que a gente viu agora. Geralmente os relacionamentos são representados com setas tracejadas e a gente coloca um estereótipozinho. Quando a gente chama de estereótipo na UNL, é algo escrito com menor, menor, maior, maior, né? Então, olha só, isso daqui representa um include. Já vou falar o que é isso. Se vocês forem lembrar do vídeo passado, a gente podia representar um ator como se fosse uma caixinha, menor, menor, Hector escrito, e, né, menor, menor e maior, maior. Então, um estereótipo vai determinar o significado de um conjunto de coisas, tá bom? Nesse caso aqui, a gente está representando o relacionamento de inclusão. Então, a gente também tem o relacionamento de extensão, que é a mesma coisa, tá? É uma seta direcionada que é tracejada. Eu já vou mostrar para vocês um exemplo. E, de novo, a gente tem uma marcação de estereótipo. O que vai definir o que é uma inclusão, o que é uma exclusão? Uma extensão. Vai ser o estereótipo que eu estou marcando a setinha tracejada. E aí, a gente tem a generalização, que é uma seta sólida. Vai ser uma seta por inteiro e, literalmente, a pontinha da seta é fechada. Eu já vou mostrar isso para vocês. A generalização não tem estereótipo, tá bom? Olha aqui um exemplo bem complexo. Então, vamos dividir isso para entender bem. Em primeiro lugar, eu tenho um caso de uso postar encomenda. Eu tenho um ator cliente. Um cliente realiza o caso de uso postar encomenda. Ele participa, né? É o meu ator primário. E aí aqui, ó, eu tenho o meu relacionamento de inclusão. Então, pelo desenho, a gente já consegue ver o quê? Que o relacionamento de inclusão é entre 2 casos de uso e apenas casos de uso. Beleza? O que significa isso aqui? Significa que, olha, para onde ele está apontando a setinha? Do postar encomenda para o efetuar pagamento. Então, o postar encomenda
inclui o comportamento, daí vem o nome incluir, né, de efetuar pagamento. Então, quem inclui? Postar encomenda, porque é dele que está saindo a setinha, certo? E aí o efetuar pagamento é um conjunto de passos que vai ser incluído em algum lugar do postar encomenda. A gente vai ver que geralmente isso acontece no cenário principal, lá no fluxo principal, né? Então, um cliente posta encomenda e para que ele possa postar a encomenda, ele efetua um pagamento. Beleza, vamos sair agora da inclusão e vamos para a extensão. Então, o único relacionamento de extensão que a gente tem aqui é o postar encomenda expressa. Então, vamos entender um pouquinho. O que é o postar encomenda expressa? Nesse caso eu fui lá na agência e falei, olha, eu quero postar essa encomenda. A única diferença é que eu não quero postar de forma normal, eu quero que chegue mais rápido. Ah, então você quer postar uma encomenda expressa. Você tem um conjunto de passos diferentes, mas você ainda está postando uma encomenda. O que significa? Que o postar encomenda, ele tem um comportamento diferente do que o postar encomenda normal. Desculpa, o postar encomenda expressa é um comportamento atípico do que o postar encomenda faz, né? Mas ele ainda é um postar encomenda, ele tem passos em comum com o postar encomenda. Deixa eu traduzir um pouquinho, como se eu falasse assim. O postar encomenda expressa é algo que pode acontecer, mas não acontece sempre. O postar encomenda sempre acontece, mas em algum momento alguém pode querer postar uma encomenda expressa, tá certo? O mais importante, esse cara aqui, ó, o postar encomenda, ele é completo por si só. Se eu apagar esse pedacinho do diagrama, ele vai existir. Eu vou conseguir postar uma encomenda porque é um caso de uso completo. Ele vai incluir o efetuar pagamento. Se ele não incluir o efetuar pagamento, ele está incompleto, certo? Mas o postar encomenda expressa, ele precisa do postar encomenda para existir. Isso é, o postar encomenda existe, eu consigo executar ele sem saber que o postar encomenda expressa é um outro caso de uso que vai ser realizado. Então é como se fosse algo atípico, né, com comportamento em comum com o caso de uso que é estendido, mas que o caso de uso que é estendido não depende desse comportamento a mais. Tudo bem? De qualquer jeito a gente vai ver mais exemplos de extensão nos próximos vídeos. Então a gente já definiu que incluir setinha tracejada de quem inclui para quem é incluído. Então o efetuar pagamento vai entrar dentro do postar encomenda em algum momento. E o estender é uma setinha tracejada de quem estende o comportamento de quem teve o comportamento estendido. Então, nesse caso, esse cara aqui de baixo só vai apresentar os passos diferentes que o postar encomenda tem. Agora vamos lá para as generalizações. Então vocês viram que eu dividi, né? Relacionamento ator, caso de uso, é apenas a linha. Relacionamento caso de uso, a gente viu a inclusão e a extensão. E agora a gente vai ver, entre dois casos de uso, o relacionamento de generalização. Sim, a gente também tem a generalização de atores, como a gente vai ver ali. O mais importante de notar é que é o único relacionamento que eu posso ter ou dois casos de uso ou dois atores. É a única representação que eu vou misturar os dois elementos, ou é ator-ator ou é caso de uso, caso de uso. Então vamos lá, vamos para efetuar pagamento. Eu tenho lá um conjunto de passos para efetuar pagamento. Mas em algum momento alguém fala assim, olha, mas no meu sistema eu posso fazer o pagamento a crédito ou o pagamento a débito. E para realizar isso eu tenho um conjunto de passos diferentes, né? Para o pagamento a débito, ele só precisa apresentar o cartão, o celular, o relógio, o elemento que identifica a conta corrente, certo? Então ele só precisa identificar o que é isso e, sei lá, preencher uma senha. Então tem um passo ali bem definido. Já o efetuar o pagamento a crédito,
ele tem que informar qual é a bandeira, ele tem que informar, né, o elemento que identifica o pagamento a crédito, e ele também tem o quê? Ele tem que identificar o número de parcelas que ele quer pagar. Então, observa, são comportamentos diferentes que podem ter iterações diferentes, não só com o ator primário, como com o ator secundário. É claro que aí a gente não está representando as operadoras de cartão de crédito apenas por simplicidade. Mas é como se eu falasse, olha, eu tenho um conjunto de passos em efetuar pagamento a crédito que é diferente dos passos efetuar pagamento a débito. Mas, em geral, são todos casos de uso efetuar pagamento. Então, meu efetuar pagamento tem todos os passos que o a crédito precisa e o a débito precisa. O que é diferente está escrito no crédito, o que é diferente está escrito no débito. E agora vem o pulo do gato, que vocês têm que tomar cuidado. A generalização de casos de uso é uma substituição, não é um subconjunto que nem a gente fala na herança. Então é como se eu falasse assim, o pagamento a crédito pode substituir o efetuar pagamento. Então, meu ator cliente aqui, ó, ele posta encomenda e ele interage com o efetuar pagamento. Se ele interage com o efetuar pagamento, esse cara pode ser o comportamento do efetuar pagamento, assim como esse cara aqui pode ser o comportamento do efetuar pagamento. Eles podem sobrescrever os passos do efetuar pagamento para ser crédito ou débito. Então, a tradução é que isso daqui, ó, me dá 3 casos de uso diferentes que o meu ator cliente pode efetuar pagamento. Efetuar pagamento normal, pagamento no crédito e pagamento no débito. Então, como é uma substituição, né, eu posso pegar o caso de uso de baixo e colocar no lugar do de cima. E o caso de uso da direita de baixo, colocar no caso de uso de cima. Isso é super importante para você não achar que só quem interage com esse caso de uso é que vai executá-lo. Na verdade, quem interage com esse caso de uso pai pode executar qualquer um dos 2 casos de uso. Da mesma forma, a gente vai pensar na generalização de ator. Então, olha o que está acontecendo aqui. Um cliente posta encomenda, mas um cliente é a generalização de funcionário. Todo funcionário é um cliente. Então, todo funcionário posta encomenda. Beleza? Assim como todo funcionário posta encomenda expressa, efetua pagamento a crédito, efetua pagamento a débito. Então, essa figura aqui ilustra coisas importantes. Em primeiro lugar, né, uma coisa que é bacana, eu consigo colocar 2 papéis aqui e dizer que todo funcionário é um cliente e, por conta disso, ele consegue fazer isso tudo. E é bacana que quando a gente for implementar essas coisas, a gente vai aproveitar, né, essa extensão, essa inclusão, essas generalizações aqui para auxiliar a gente lá na frente no projeto ao quê? A modularizar, a herdar, a resolver problemas utilizando orientação a objeto relacionadas a copiar e colar coisas parecidas. Então aqui a gente já está fazendo isso no domínio, tá bom? É claro, a gente ainda está descrevendo o quê? Vou falar rapidamente o que eu estou querendo dizer. Os passos que aparecem no efetuar pagamento, eu não vou precisar escrever no pagamento a crédito nem no pagamento a débito. Só os passos que são diferentes aqui. Aí é uma questão de de saber como escrever isso. Então, para terminar esse videozinho de hoje, né, uma coisa bem sucinta para não confundir vocês, depois a gente vai mostrar um pouquinho melhor o que são, como se escreve essas coisas, mais exemplos. Essa tabelinha aqui é para ajudar a gente a sumarizar o que tem de relacionamento nos elementos de um diagrama UML. E é legal você visualizar isso na sua mente, porque na hora que você for escrever, é muito confuso se você não desenrolar esses diagramas. Voltar um pouquinho aqui. Escrever uma extensão não é fácil. Se você sair escrevendo postar encomenda sem saber que postar encomenda expressa é uma extensão, pode ser que você se complique
E aí um dos erros comuns é transformar a extensão numa inclusão ou numa generalização. Isso está errado, mas é porque você não planejou, né? Você não conseguiu dar aquela visão geral para os seus casos de uso e aí você acaba confundindo. Então vamos voltar aqui. Entre dois casos de uso, eu tenho a extensão, que a gente viu, setinha tracejada com o estereótipo extends, a inclusão, que a gente viu, setinha tracejada com o estereótipo include, e a generalização, que é a setinha espessa, né? É uma setinha, inclusive a pontinha da setinha fechada. Entre dois atores, eu só tenho a generalização, e entre um caso de uso e um ator, só tem a comunicação. E aí, para a gente terminar esse vídeo, né, a gente vai ter essa tabelinha, esse desenho aí, né, para a gente mentalizar todos os elementos importantes para um diagrama de caso de uso. Mas é tão simples desenhar um diagrama de caso de uso? Os elementos são. O que é difícil na modelagem de caso de uso? É você identificar inclusão, extensão, generalização, quando um ator deve participar de uma ação, né? Ou, por exemplo, no exemplo que a gente passou aqui, tem gente que fala que o funcionário também participa de postar encomenda, então ele coloca uma setinha aqui, ó. Tá errado. Você está colocando que essa setinha aqui é a mesma coisa que essa. E aí pode gerar confusão, tá bom? A mesma coisa é, só o funcionário pode postar encomenda expressa, aí o cara só coloca isso aqui, ó, uma setinha de funcionário para postar encomenda expressa. Sabe o que significa? Significa que um funcionário pode ser um cliente que posta encomenda, que é uma encomenda expressa, que outro funcionário interage. Então, também estava errado. Não é isso que a gente está querendo representar. Esse diagrama aqui está dizendo que um funcionário é um cliente, logo ele interage com todos os casos de uso que um cliente tem. Ok? E aí, né, não esqueçam, setinha tracejada do include, setinha tracejada do extends. Reparem a pontinha da setinha, para não confundir vocês. Generalização, toda vez que tiver uma setinha dessa, é uma generalização entre dois bonequinhos ou duas elipses. Essa linha aqui é só entre bonequinho e elipse, e esse cara aqui é a delimitação do seu sistema, onde você pode quebrar em sistemas ou até em subsistemas, né? Esse pedaço aqui é a parte de ensino do meu sistema acadêmico. Esse pedaço é a parte de pagamento. Esse pedaço é a parte de gerência de profissionais. E aí vai, tá bom, pessoal? Então é isso aí, até o próximo vídeo.